Uma boa noite a todos os irmãos que estão ligados conosco na noite de hoje. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da nossa casinha Eulália Nogueira, que ampara e sustenta esse evangelho no lar. O evangelho de hoje é o encerramento do capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Itens 14 e 15. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, completa fraternidade que deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aquele a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, da pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dá, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas que com vosso próximo podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-os, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar de sua presença à terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem.
Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia? Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade? Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para que se aperfeiçoar, ajudai-o, pois a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem o salvar, tem um outro que expor a vida? Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor. Em suma, julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que se indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Paris, 1862. Queridos irmãos, essa lição nos ensina que criminosos são todos aqueles que deixam de cumprir as leis de Deus, desde o pequeno delito até o mais cruel, mas que o amor de Deus não faz diferença entre as pessoas. Também nos mostra que a verdadeira caridade não é só ajuda material, é muito mais que isso. É sermos benevolentes com o nosso irmão, tanto quanto desejamos para nós. Ser caridosos com os criminosos é pensar neles com piedade, pelos atos incorretos que cometeram. É orar, é pedir a Deus que se arrependam e que busquem a sua melhora interior. Jesus nos diz que devemos exercitar o perdão
incluindo os criminosos, pois só a Deus cabe julgar. Então vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouquinho mais da sua doutrina de luz. Vamos pedir a Jesus que retire dos nossos lares todas as negatividades, deixando muita luz, saúde e proteção. Pedimos pelos doentes, tanto do corpo físico como do espírito, que todos recebam o auxílio divino. Também pedimos aos médicos e aos enfermeiros do espaço que fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o remédio necessário a cada um de nós para a melhora do nosso corpo físico e espiritual. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja.